Olá pessoal, aqui quem fala é o Marco Gandra e retornamos com a série BSS Cast. Isso mesmo pessoal, mais um episódio da série BSS Cast. Dessa vez, Geraldo Lemos fala com o pessoal do BSS sobre a obra de André Luiz, Os Mensageiros, parte 1. Muito bem pessoal, então vamos ao episódio. Um grande abraço a todos. Oi, gente, começa agora mais uma edição do BSS Cast. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Natália Mota. Eu sou o Ertson. E o nosso convidado especial de hoje é o Geraldo Lemos Neto. Geraldinho, muito obrigada por mais uma vez ter aceitado o nosso convite. É sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Imagina, a honra é toda minha e uma alegria participar de mais um BSS Cast. E aproveitando aqui a participação do Geraldinho, eu quero comunicar aos nossos ouvintes que esse fim de semana nós fizemos o lançamento da primeira edição estadunidense do livro Inácio de Antioquia, que é um livro psicografado pelo Geraldo Lemos Neto, pelo espírito Teóforos. E quem quiser assistir essa palestra, também nós já temos o vídeo dessa palestra online falando desse livro no nosso site, no browardspiritistsociety.com. Geraldinho, também agradecemos aí com esse presente que você nos proporcionou de editar o livro aqui nos Estados Unidos. Não, eu que agradeço, quero agradecer o Luigi e a Ionara, o carinho que tiveram com a obra, e para nós é uma emoção muito grande ter a oportunidade de ver essa obra chegando aqui nos Estados Unidos com mais amplitude. Com certeza, e quem quiser adquirir o livro, é só também procurar a nossa casa, quem estiver aqui na Flórida, no sul da Flórida, ou entrar em contato com a gente pelas redes sociais e pelos nossos meios de contato. E então, também dando continuidade, eu quero agradecer a presença do Luigi Rocha, que está aqui com a gente hoje. Luigi, obrigada pela sua participação. É sempre um prazer estar aqui com o grupo do BSS Cast. Ionara Rocha, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Natália. Eu só queria aproveitar aqui rapidinho o gancho, dizendo que nós vamos, então, lançar uma versão do livro em inglês. Então, conte que nós já vamos trabalhar na tradução para ter essa preciosidade em inglês também. Então, aguardem aí, gente, que daqui a pouco nós vamos lançar o livro em inglês também. Ótimo, isso é sempre bom para divulgar cada vez mais a doutrina espírita nos Estados Unidos. E também está aqui com a gente hoje a Márcia Costa. Márcia, obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente, pela sua participação. Obrigada, Natália, é sempre um prazer. E dando continuidade à nossa série sobre o André Luiz, que nós começamos na última entrevista com o Geraldinho, hoje nós vamos falar da obra de André Luiz na visão dos espíritos de Emmanuel e Neio Lúcio. E eu já passo a palavra, então, ao Geraldinho, para a gente começar a dar andamento nesse bate-papo. Pois não, Natália. Da outra vez que nós estivemos aqui, nós conversamos sobre a obra, especificamente sobre a obra Nosso Lar, não é? Exato. E hoje a gente vai avançar um pouquinho nas obras seguintes que André Luiz escreveu através do Chico, mas tendo um ponto de vista não nosso humano, mas um ponto de vista dos espíritos que coordenaram a tarefa de Chico Xavier, ou seja, o Emmanuel, que é o guia espiritual do Chico, e o Neio Lúcio, que também um dos espíritos que coordenaram a psicografia de Chico Xavier a partir de Pedro Leopoldo. E é muito curioso porque nós temos acesso, muita gente pergunta isso, mas como é que vocês sabem a opinião de Emmanuel, de Neio Lúcio, a respeito das obras que o próprio Chico publicava? Porque nós tivemos acesso ao material inédito, logo depois que o Chico desencarnou, o material que o próprio Chico psicografava nos cultos do Evangelho no lar, da família Joviano,
né? Para quem não sabe, o casal Rômulo e Maria Joviano residiam na Fazenda Modelo. O Dr. Rômulo era o chefe do Chico, portanto, tinha um contato diário com o Chico. E após, a família era espírita, e após o horário do serviço, que terminava às 5 horas da tarde, 2 vezes por semana, eles convidavam o Chico para que o Chico participasse do culto do Evangelho no lar desta família, desta bem-aventurada família, né? Que a gente tem que pensar que maravilha. Durante 18 anos sucessivos, a família Joviano teve Chico Xavier participando do culto do Evangelho no lar 2 vezes por semana. Maravilhoso isso. E lá ele psicografava toda terça e toda quarta-feira, no ambiente do lar. E as psicografias, naturalmente, que tinham a presença do Emmanuel, que é o benfeitor do Chico, e a presença do Neio Lúcio, que é o benfeitor da família Joviano, né? A última encarnação do Neio Lúcio foi como professor Arthur Joviano, era o pai de Dr. Rômulo, secretário de Educação do Estado de Minas Gerais, que desencarnou em dezembro de 1934. E é curioso destacar isso. Logo que ele desencarna, é que a família começa a realizar o culto do Evangelho no lar. E aí, neste culto de dezembro de 34, que eles vão orar em favor do espírito do professor Arthur Joviano, que havia desencarnado recentemente, o Emmanuel se manifesta através da psicografia do Chico, dizendo que o professor estava muito bem acolhido no mundo espiritual e que ele voltaria, sem dúvida nenhuma, para escrever através do Chico quando ele tivesse com condições. 8 meses depois, em agosto de 1935, o professor Arthur Joviano começa a escrever. Mais tarde, ele vai se reconhecer como sendo o espírito, ele mesmo, de Neio Lúcio. Quando o Emmanuel escreve o romance 50 anos depois, exatamente quando Emmanuel começa a escrever os 50 anos depois, né? E vai narrar a história de Célia Lúcio. E o Neio Lúcio era o avô de Célia, naquela ocasião, no segundo século, final do primeiro e início do segundo século da vida cristã. Por isso que nós espíritas conhecemos este espírito com o nome de Neio Lúcio, né? Mas na realidade a última encarnação dele, ele chamava-se Arthur Joviano. Então nada mais natural do que no culto do Evangelho no lar ele se manifestasse com o nome de Arthur Joviano, que é o pai se dirigindo ao filho Rômulo, à nora Dona Maria e aos netos Wanda e Roberto, né? Através da mediunidade psicográfica do Chico. O que é muito curioso? É muito curioso porque tanto o Neio Lúcio quanto o Emmanuel, eles vão citar os trabalhos mediúnicos que o Chico estava realizando na época. Vão falar sobre eles, vão dar opiniões, vão dar detalhes sobre as psicografias. Então, por exemplo, eles vão falar sobre os artigos, as crônicas, as cartas que o Humberto de Campos estava escrevendo através de Chico Xavier. Eles vão falar sobre os próprios romances que Emmanuel estava psicografando. Eles vão falar sobre os 50 anos depois, eles vão falar sobre o Renúncia, né? Eles vão falar sobre a obra do André Luiz desde o seu início, o Nosso Lar, em 1943. Através dessas psicografias, que nós temos todas elas no original manuscrito e no original datilografado pela família Joviano, nós vamos ver, por exemplo, sabemos a data exata que Emmanuel apresentou André Luiz ao Chico Xavier. Foi no dia de Allan Kardec, 31 de março de 1943. Você veja que nada tem por acaso, né? Não existe um acaso aí. Foi num dia comemorativo da data de desencarne de Kardec, 31 de março, que Emmanuel trouxe André Luiz para conhecer Chico Xavier. E a partir daí, e essa parte nós já falamos sobre a obra que é o primeiro livro de André Luiz, e naturalmente que esses espíritos, tanto de Emmanuel quanto de Neio Lúcio, vão comentar a sequência que houve também do trabalho psicográfico do Chico com André Luiz.
O objetivo do nosso bate-papo hoje é enfocar, naturalmente, os livros seguintes, né? Nós vamos saber, por exemplo, no dia 8 de dezembro de 43, o Chico já tinha terminado o Nosso Lar, e aí os espíritos vão dar notícia para nós que eles estavam já preparando o segundo livro. Mensageiros. Que é o Mensageiros. É curioso, porque nessa mensagem é Neio Lúcio que vai falar. E ele escreve assim: estamos muito satisfeitos pelo início do novo esforço de André Luiz. Então a gente já está sabendo aqui que o Mensageiros foi começado, provavelmente, ao final de novembro ou início de dezembro de 1943. Que Jesus lhe permita, prossegue Neio Lúcio, a edificação de mais um detalhe da construção espiritual já mentalizada pelos que nos orientam das esferas mais altas. O trabalho educativo é muito grande nessas páginas iniciadas com o Nosso Lar. Então aqui tem uma revelação espiritual extraordinária. Primeiro, o trabalho não é exclusivo de André Luiz. Né? André Luiz é o mensageiro. Olha o que o Espírito diz. É um detalhe, quer dizer, o livro Mensageiros é mais um detalhe da construção espiritual que foi mentalizada pelos que nos orientam dos planos mais altos. Quer dizer, ele não está se referindo, ele, Neio Lúcio, ele, Emmanuel, eles eram orientados do plano mais alto. Aqui não são seres humanos encarnados, não, né? Sim. Imagine, quem está orientando Emmanuel, André Luiz, Neio Lúcio, né? Das esferas mais altas. E isso vem corroborar uma revelação que o Chico me fez certa vez. Porque eu notava uma certa diferença de estilo entre um livro e outro. Por exemplo, ninguém pode dizer que o autor de Nosso Lar é o mesmo autor de Evolução em Dois Mundos. Porque são estilos diferentes. Sim. Embora, claro, guardando uma certa familiaridade na linguagem utilizada, mas existe ali uma diferença fundamental, né, entre um livro e outro. O Mecanismos da Mediunidade, que é um livro todo técnico, né? E em certa ocasião eu falei com o Chico, o André Luiz é de fato o autor desses livros? E o Chico falou comigo assim, não. O André Luiz foi escolhido o mensageiro. Ele é quem trazia as mensagens. Exato. Que esses espíritos superiores o permitia passar até então. E aí ele vai me dizer que a obra de André Luiz tinha sido feita por uma comissão de 12 sábios da espiritualidade maior. Ele revela o nome desses 12 sábios? Isso é o que eu queria, né, Natália? Eu fiquei que nem ferrinho de dentista atrás do Chico. Ô, Chico, me fala aí, me conta aí os 12. E a gente corre de dentista. E aí ele não queria me revelar de jeito nenhum. Tanto eu insisti, que ele falou comigo assim, não, eu vou te falar só um. E não me pergunta mais, porque Chico era bravo, tá? Não me pergunta mais, Geraldinho. Então conta um, Chico. Ele falou assim, ó, Sócrates foi um deles. Então o espírito de Sócrates, um grande sábio da Grécia Antiga, é um dos autores efetivos da obra de André Luiz. Então nós não estamos falando de qualquer obra, não. Não é um romancezinho dos espíritos, né? Dos espíritos espíritas, olha só. Né? Não, é uma obra que é uma revelação para a humanidade. Né? E aqui o Neio Lúcio, de certa forma, está revelando isso, que é um detalhe, o Mensageiros, que é a segunda obra, é um detalhe de uma construção espiritual, que foi mentalizada de mais alto. Se ela foi mentalizada de mais alto, quer dizer, a origem mental da obra vem de mais acima. E foi descendo até chegar em Pedro Leopoldo, nas mãos de Chico Xavier, pelas quais ela se materializou no plano físico terreno, né? E aqui vai falar também, ele faz menção a respeito do valor educativo, né? O trabalho educativo é muito grande nessas páginas. Então a obra de André Luiz, que André Luiz representa na realidade, é uma obra educativa. Educativa do espírito, né? Não é educativa do homem ou da mulher,
materiais, mas educativa do espírito. E ele termina essa mensagem dizendo que elas preparam de modo mais eficiente, gravam noções mais reais dos esforços dos desencarnados, e que o espírito de compreensão se faria mais produtivo, mais espontâneo junto dos homens terrestres, face a essas revelações que são curtas, mas singularmente expressivas. Então essas obras foram colocadas na mão, né, maneira mais figurada de falar, na mão de André Luiz, por um grupo de espíritos preparados, mais elevados, para que no futuro, de teor educativo, então a gente pode dizer que no futuro essas obras vão estar não sendo usadas só pelos espíritos, mas como uma comunidade mais ampla dentro de outros lados da educação, por exemplo. Você acreditaria nisso? Não, isso já está acontecendo, Luiz. Por exemplo, nas universidades brasileiras, em vários aspectos, não somente... nós temos trabalhos de mestrado e doutorado nas universidades brasileiras, no campo da medicina, no campo da literatura, no campo até da administração, olha só, que são baseados em informações de André Luiz. Já estão sendo estudados isso nas universidades. Revelações importantes que estão contribuindo. Quer dizer, o que Chico Xavier trouxe contribuiu, já está contribuindo com os pensadores das universidades brasileiras, em vários campos do entendimento humano. Por exemplo, eu vou citar apenas um. O jornalista André Trigueiro, por exemplo, que é dedicado à divulgação da ecologia, né? Ele vai tirar da obra de André Luiz e vai dizer o seguinte, informações que ele vai dizer o seguinte: essas informações que o Chico recebeu, elas são quase que o preâmbulo ou preconizam o movimento ecológico que viria 20, 30 anos depois. Né, que a ecologia, a preocupação com a ecologia, que somente se fixou mesmo nas sociedades terrenas na década de 80. Sim. Quer dizer, 40 anos depois de André Luiz escrever. As obras hoje podem ser consideradas enciclopédias de estudos, são fontes de estudos. Fontes de estudo. Eu acho que o termo correto seria tratado. Isso. A obra de André Luiz, na verdade, é um tratado. Um tratado científico, um tratado de estudo profundo sobre determinados temas, que são temas importantíssimos para nós humanos, com paradigma de espiritualidade, né? Porque a gente tem que separar, porque nós não vamos aqui brigar com os materialistas. Claro que não. Porque aí é outro paradigma. Mas aqueles seres humanos que já partem do pressuposto da realidade da espiritualidade, certamente vão encarar a obra de André Luiz como um tratado sobre a vida espiritual, sobre a mediunidade, sobre a influência dos espíritos na nossa vida, não é? A interdependência dos diversos planos de vida, plano físico, planos espirituais e assim sucessivamente. E Geraldinho, eu acho que é notável o fato do Chico ter 4ª série primária. Terceiro, né? Terceira série. Terceira Ele não chegou série a completar a 4ª. Porque tem muita gente que fala da mediunidade dele e tudo, né? Os críticos, né? Daí você pergunta como que um homem com 3ª série primária teve a capacidade de escrever mais de 400 livros. Quase 500 hoje. São 497 publicados. Publicados. Então, mais de 500. Imagine isso. Isso, sim, é uma grande prova da existência da mediunidade em si. Porque a pessoa com o 3º ano primário, se você lê Evolução em Dois Mundos, uma pessoa que tem faculdade precisa de um dicionário para ler aquele livro. Existe até um livro que chama-se Elucidário do Evolução em Dois Mundos, que é quase que um dicionário de todos os termos. Para você conseguir ler. Para você conseguir ler e entender. O livro, né, de uma pessoa que fez o 3º ano. E mais ainda, naquele tempo que ele escreveu o nosso lá, Mensageiros da obra de André Luiz,
ele estava em Pedro Leopoldo, Pedro né? Leopoldo, é. E lá, pelo que eu tenho ouvido nos seus podcasts lá do Portal Saber, não teria nenhuma biblioteca, naquele tempo não tinha internet. Não, naquela época nós gravamos isso nos primeiros Recordando Chico Xavier, né, do Portal Saber Espiritismo. Naquela época nós pesquisamos. Não havia biblioteca pública em Pedro Leopoldo e não havia biblioteca pública em Belo Horizonte, que era a capital do estado de Minas Gerais. E Pedro Leopoldo são quantos quilômetros? São 50 quilômetros. Naquela época, como que era? A ligação era só por via ferroviária, não havia estrada entre Pedro Leopoldo e Belo Horizonte, a ligação era por trem de ferro e o trem demorava 2 horas para cobrir 50 quilômetros, porque ele ia margeando um rio, né? Tinha toda aquela dificuldade. Quer dizer, o próprio trajeto entre Pedro Leopoldo e Belo Horizonte era sacrificial. Né? E nós estamos falando de uma pessoa que tinha, nessa ocasião, 13 empregos. Eu ia citar isso agora. Né? Então, a possibilidade, como os críticos dizem, né, de às vezes ser uma mentira, como uma pessoa de terceiro ano primário iria plagiar ou, sei lá, falsificar um tipo de informação como essa. Mesmo realmente se ele tivesse acesso, né, é impossível você escrever a grandiosidade da obra, né, que ele teve, conseguir dar termos tão técnicos, conseguir dar nomes completa. E isso, eu acho que é fascinante, que foi uma pena que não teve uma pessoa que, na época de Chico Xavier, tivesse estudado a mediunidade de Chico, né? Como se fazem hoje, colocar alguns eletrozinhos na cabeça dele, alguma coisa que pudessem ser investigados na época, né, para saber assim, de onde que esse homem tirou tanto conhecimento, tanta coisa. Tem detalhes interessantes, porque nós lá na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, nós temos uma reunião pública semanal de estudo da obra dele, né? E atualmente até estamos estudando o livro Libertação. Já estamos na metade do livro. E participa conosco lá um doutor em literatura e letras da universidade lá de Belo Horizonte, da UFMG, que é o professor Alberto Minardi. Ele participa. E ele tem feito revelações incríveis, porque ele estuda conosco os livros. Nós vamos até gravar um podcast só com ele, para ele mesmo passar o que eu vou dizer agora apenas como exemplo. Por exemplo, na obra de André Luiz, ele tá vendo a perfeição da linguagem utilizada pelo Espírito é tal nos detalhes que ele fala, por exemplo, olha só, todos os capítulos, primeiro, o título é fundamental. Ele vai mostrar o foco daquele capítulo no título. E vocês notem sempre o seguinte: o início do capítulo o Espírito se utiliza da figura de linguagem narrativa. Né? Então ele faz uma narração, né? E dentro dessa narração ele vai descrever, inicialmente ele descreve a cena. E ele descreve a cena com tal perfeição que a gente entra na cena. Sim. É como se ele convidasse os leitores a participar daquela festa espiritual, né? Você pode notar que ele começa, todo início de capítulo de André Luiz é assim. Você está lendo e visualizando a cena. Exatamente. Ele descreve, inicialmente ele descreve. Ao descrever a cena, o ambiente, ele, na verdade, ele está usando uma técnica que ele está trazendo o leitor para dentro da cena. Olha só, por isso que a gente se sente lá dentro, quando a gente lê. Depois, o segundo passo é o passo narrativo. Aí ele vai enfocar o problema que está sendo focado ali. Se é um suicídio, se é uma reencarnação, se é uma obsessão. Aí ele vai narrar o problema que ele, André Luiz, como observador, foi chamado a observar. Aí ele entra na narração. Quer dizer, aí já é uma questão mais profunda do assunto, né? Mas aí os leitores já estão dentro da cena.
porque eles já foram convidados pela descrição. Olha que interessante. Né? Então, uma técnica. Claro que Chico Xavier não poderia ter com o 3º ano primário. Né? E aí, depois que ele faz a narração do problema, isso é fundamental, gente. O final de cada capítulo de André Luiz, ele vai trazer o quê? A doutrina, a solução. Então, ele vai trazer a solução evangélica, né? A boa nova do Cristo como remédio salutar. Ele vai trazer a solução espírita cristã, que é a revelação das ligações profundas da mediunidade, da obsessão, dos compromissos do passado, né? Dos compromissos de outras encarnações, como quem nos mostra que nada existe ao acaso, ninguém sofre também por acaso. Não existe também a questão do coitado, não é? Sim. Que muitas vezes aquele que está sofrendo, ele não é vítima, ele está sofrendo um processo kármico, porque ele era o ofensor no passado, enfim. Aí vem a questão do esclarecimento. O esclarecimento através da doutrina espírita e a consolação através do evangelho como remédios. Vendo aí que as pessoas que compilaram esses livros tinham um extremo conhecimento, não só no assunto, mas também literário. De construção de textos. Exato, porque o profissional da área, né, igual você ditou esse professor aí, somente o professor da área, que vai reconhecer tais técnicas dentro de um... E mais, eu estou falando apenas um detalhe do que cada semana ele vai falar alguma coisa sobre que ele está estudando conosco os livros, né? Uhum. E cada semana ele vai revelar alguma coisa a respeito disso, a forma como o espírito se utiliza, por exemplo, da subjetivação, né, o uso dos substantivos, o uso dos adjetivos dentro de uma linha lógica, né? Então, olha só, a obra realmente não foi a obra de Chico, não foi a obra de André Luiz, mas uma obra de uma comissão de sábios, como disse o meu Chico, da espiritualidade maior. Verdade. E a gente vê aí que esses trabalhos feitos hoje em dia em cima das obras do Chico vêm trazendo... Estão demonstrando Exato, isso. Exatamente. Geraldinho, e no caso do Mensageiros, que o Mensageiros veio com um alerta para todo médium, né? E o que você acha desse livro em si, do Mensageiros? Depois a gente fala um pouquinho mais do Missionários. Como um alerta para o médium. Não, aqui eu não vou falar nem a minha opinião, né? Vamos falar a opinião do Emmanuel e do Neio Lúcio? Exato. Porque eu acho que tem muito mais valor do que a minha opinião. Eles mesmos vão dizer, por exemplo, o Neio Lúcio, em 26 de janeiro de 44, ele diz o seguinte, que o novo livro de André Luiz, Os Mensageiros, as teses nele apresentadas são as mais complexas e os assuntos mais palpitantes. Então, ele mesmo está dizendo, por exemplo, que o Nosso Lar foi uma introdução, né, ao conhecimento da organização da vida no mundo espiritual. Mas que, no caso dos Mensageiros, tem outro objetivo, com teses mais complexas e assuntos mais palpitantes. Quais são essas teses mais complexas? Quais são esses assuntos mais palpitantes? Você mesmo fez menção, a mediunidade. E é um livro importantíssimo, por quê? Porque ele vai nos mostrar, no mundo espiritual, a situação dos médiuns falidos. Aqueles que, por essa ou aquela razão, se desviaram da mediunidade, do compromisso com a mediunidade na face da Terra, e desencarnaram, e ao chegarem no mundo espiritual se encontraram em dificuldades emocionais, em dificuldades psicológicas, em dificuldades espirituais. Então, olha só, por isso que as teses são realmente complexas. Por que eles... Aí que vem a questão, por que eles estão em dificuldade? Aí vem a questão da doutrina para nós, do ensinamento para nós, que ainda, graças a Deus, estamos no corpo, né? E podemos ainda trabalhar, e não nos desviar como eles desviaram. Porque são vários casos apresentados por André Luiz de médiuns falidos. Por que eles se desviaram? Aí cabe-nos aqui questionar se nós estamos indo pelo mesmo caminho.
Não é? Exato. Ele já deu o mapa. Ele né? já deu o mapa, quer dizer, ali é como sinal de alerta, né? O sinal vermelho, se o sinal vermelho ainda não está aceso, o sinal amarelo já acendeu. E eu acho, Geraldinho, que isso aí vem, se você pudesse repetir mais ou menos o ano que foi escrito esse livro, né? Aqui No Mensageiros, os por Mensageiros exemplo. ele começou, portanto, a psicografar final de 43 e vai terminar em 44. Você começa a perceber que ele escreveu esse livro prevendo os problemas que nós íamos ter Enfrentar. e temos até hoje como médiuns, né? Que é a dificuldade da dedicação à mediunidade e o que é mediunidade, que você precisa fazer com a mediunidade para que você não passe por uma situação dessa. Então, você observa que o movimento, ele escreveu uma coisa praticamente sabendo da dificuldade que nós iríamos ter, e você pode ler um livro hoje como Mensageiros e ele é completamente atual, Atualíssimo. os problemas dentro da mediunidade, dentro das reuniões mediúnicas que nós ainda enfrentamos até hoje. Inclusive, até uma dica para os médiuns que ainda não leram ou que estão iniciando na doutrina agora, que possam realmente utilizar até como um guia. É um guia. Sim, e o maior problema disso é que a maioria das pessoas leem aquele livro como um simples romance. Não é. Não Exatamente. Exato. Aí está o engano. É um Exato. tratado. É um tratado. Exatamente. O engano do movimento espírita, das casas espíritas, por exemplo, que não estudam a obra de André Luiz, é exatamente achar que esses livros foram dados apenas para a distração dos espíritas. E não é. E são livros de estudo. São livros para instrução, para educação do espírito imortal, porque nós somos espíritos imortais. Sim. Nós estamos na carne. Nós estamos provisoriamente encarnados. Mas nós não somos carne, nós somos espíritos imortais. E temos que focalizar a nossa vida como espíritos imortais que somos. E por isso temos que assumir os compromissos espirituais. Isso. E a preocupação, exatamente, porque Chico deixou, né, Geraldinho, um grande exemplo do que é ser um verdadeiro médium, né, do trabalho da mediunidade. E, na sua opinião, ou se Chico já falou alguma coisa com você em relação a isso, por que tantos falham? Por que, mesmo conhecendo a doutrina espírita, mesmo sabendo dos compromissos, podemos dizer até hoje, né, que um grande número de médiuns estão se desencarnando em situações muito parecidas com o que está narrado nos Mensageiros? O que você acha que falta? Olha, talvez a resposta mais difícil de se dar, né? É uma pergunta realmente complicada. Porque essa resposta é bem ampla, não é? No fundo, eu acho o seguinte, aí quem está falando aqui é Geraldinho. Eu acho que o grande problema é a nossa vacilação. É como se, no fundo, ainda a gente não tem aquela fé verdadeira. Duvida. Não é? A gente duvida. Não é? Os médiuns estão sempre duvidando de si mesmos. E essa dúvida, o próprio André Luiz vai falar isso no livro Mecanismos da Mediunidade, que a dúvida ela funciona como um corte violento na corrente mediúnica, né? Ela corta o ciclo mediúnico da energia da mediunidade, porque o médium começa a interpor uma série de sinões num processo que é natural. Todos nós, seres humanos, somos médiuns. Claro, tem uns com determinadas especialidades mais afloradas do que os outros, mas isso não foi aflorado à toa. Sim. Existe um compromisso anterior que o livro Os Mensageiros vai citar. O compromisso antes da pessoa reencarnar. Que ela fez um mapa de reencarnação
que ela se programou para trazer determinados dons espirituais. Colegiado antes não é? de vir. Um colegiado. Ela foi endossada. Sim. Nós Teve a temos, escolha, né? Nós temos benfeitores na vida maior que avalizaram a nossa encarnação para determinado fim. E dentro desse fim, muitas vezes trouxemos o compromisso de trabalhar na mediunidade e ao chegar aqui na Terra, as facilidades, vamos dizer assim, da vida material, o conforto, né? Os vícios, às vezes até a dificuldade extrema também, né? Não somente o conforto, como são duas questões complicadas, ou o conforto excessivo ou a dificuldade extrema. Às vezes a pessoa envereda por caminhos que não era para a pessoa enveredar. Por exemplo, nós sabemos de casos contados pelo Chico, de pessoas que vieram com o compromisso de trabalhar na mediunidade, mas que ao assumirem a carne, assumirem a vida, esqueceram o compromisso com a espiritualidade e foram para a política. Sendo que alguns desses médios foram inclusive avisados pelo próprio Chico, né? Que não ingressassem no caminho da política, porque eles já tinham... Isso era um caminho que para eles era recorrente, eles já tinham entrado nesse assunto muitas vezes, em muitas encarnações, que não convinha entrar nisso de novo, porque eles fatalmente iriam cometer os mesmos erros. E que eles estavam já na mediunidade justamente para mudar o foco da sua existência espiritual mais profunda. Então, Geraldinho, essa informação que você vem nos trazendo aqui sobre esse tratado dos livros de André Luiz, põe um alerta aí para os dirigentes de casas espíritas, para os espíritas, para que a gente possa dar uma atenção maior para esses livros, não só mais como livros de prateleira de livraria, de centro espírita, mas para que eles possam fazer parte de um estudo anual. Grupos de estudo. Sim. Entendeu? É necessário nós estudarmos essa obra. Por exemplo, lá na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, há anos que nós estamos estudando a obra de André Luiz. Anos. Nós ainda estamos no 6º livro. Nós estamos ainda no livro Libertação. A gente não tem pressa. Geralmente a gente estuda no máximo 50%. Quando a gente estuda muito, a gente estuda 50% de um capítulo. A média talvez seja menos, seja 30% do capítulo. Por quê? Várias pessoas pensando ao mesmo tempo, estudando ao mesmo tempo. Por exemplo, eu citei a questão do professor Alberto Minardi, que vai olhar do ponto de vista literário. O que ele tira daquelas informações, a beleza das informações que estão ali. E assim cada um de nós pode colaborar, porque aí a gente vai tendo noção da elevação dessa obra, né? Por exemplo, no caso específico de Os Mensageiros, o Néio Lúcio vai dizer que é um mundo novo para a responsabilidade individual. Olha o foco do livro. Uau. O livro, Os Mensageiros, o foco dele é um mundo novo para a responsabilidade individual. E ele ainda diz que esse esforço foi muito estudado antes da organização que se alcançava naquele momento da sua psicografia. O próprio Néio Lúcio falando que tudo foi muito estudado ali na composição do livro Mensageiros. Inclusive ele vai dizer que a escolha do título também foi muito estudada, que ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que precisava-se de um nome impessoal, Os Mensageiros, né? Que pudesse trazer semelhantes observações de caráter universalista. Tanto é que ele fala dos mensageiros também, e ele fala também das pessoas que vêm e falham como pai, como mãe, como ele dá um foco moral, assim, né? De como nós esquecemos os nossos compromissos espirituais, não só na questão da mediunidade, mas numa questão geral, como pais, como filhos, como professores. Então existe um alerta muito grande nesse livro, para quem tem os olhos, né, para quem consegue ver, de que esse livro é uma verdadeira joia, dizendo que nós estamos aqui, cada um de nós temos
uma missão. Cada um de nós, ninguém está aqui passeando, ninguém está aqui para ver essa terra maravilhosa do jeito que ela é e ficar observando. Nós temos realmente um compromisso espiritual. Acho que essa obra chama muito para esse lado, né, Geraldinho? Essa tensão, Compromisso pessoal. E o seu compromisso, e o É. seu desenvolvimento pessoal. A responsabilidade individual. Individual. Isso é muito Ou profundo. seja, ninguém vai tirar a sua responsabilidade ou vai substituir a responsabilidade que é sua. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade. E as pessoas esquecem isso e jogam a responsabilidade Sempre pro no outro, ombro né? do outro. É Principalmente sempre assim. dos espíritos. É. Que eles é que tem que resolver para lá. E a gente vai ver Kardec trazendo a questão no Livro dos Médiuns, que todo mundo é médium, porque aí e os mensageiros colocando aí a questão da mediunidade como uma responsabilidade individual de cada pessoa, porque cada um de nós podemos exercer a mediunidade de uma maneira ou outra. Então, A direção quem vai dar somos nós. Exato. Se boa ou ruim. Exato. Mas aí todos nós temos uma responsabilidade com o plano espiritual, com a mediunidade. Olha como é que isso é profundo. Isso é profundo. Isso é muito profundo. Ele vai dizer também nessa mensagem, o Nélio Lúcio, dizer assim: podem acreditar que para a educação espiritual do indivíduo encarnado, esse esforço de André Luiz apresenta ilações muito graves pela exatidão dos conceitos a que o mensageiro chegou, aproveitando todas as possibilidades de simplificação ao seu alcance. Nossa. Olha só, gente. Uau. Ele está dizendo que foi conseguido fazer na psicografia do Chico, foi muito estudado antes, e que eles simplificaram ao máximo Para que o entendimento nosso fosse generalizado a respeito do tema da mediunidade, né? Então, a gente não vai poder dizer que não sabia, que Nem o assunto isso. era muito complexo. Não entendi. Porque foi reduzido, o alimento foi reduzido ao máximo para que a gente tivesse capacidade de assimilação, né? E ele ainda completa essa mensagem dizendo: vivemos uma época de grandes revelações interiores. Então, a obra de André Luiz se destina ao espírito humano, ao interior dos corações humanos, para que eles se despertem ainda na Terra, principalmente nós encarnados, possamos despertar a nossa responsabilidade pessoal, intransferível, dentro do que nós hoje estamos servindo, trabalhando, que é a doutrina dos espíritos. Então não temos tempo para adiar essa responsabilidade, porque estamos num tempo de transição planetária, né? Final de uma transição planetária. Nós não podemos deixar para outra encarnação, porque provavelmente nem aqui estaríamos. Exatamente. Se a gente deixar para outra encarnação, vai lá para um planeta primitivo, né? Nós não temos tempo. Precisamos encarar a nossa responsabilidade individual. Exato. As pessoas não conseguem realizar, né? Eles não conseguem acordar o tempo a oportunidade que está sendo perdida, de acordo com esses, retomando, né? Um livro de 43. Nós estamos em 2016 e as pessoas ainda não entenderam o quão é importante você cumprir aquilo com o que você escolheu, aquilo com o qual você se propôs a trabalhar e a evoluir. E um livro também que chegou no começo da Segunda Guerra Mundial, praticamente, né? Não, aí já estava no final, né? Que era de 43, 44, né? Final do livro. No final. Mas as obras de André Luiz chegaram praticamente no início. No início, né? Não, o André Luiz, quando ele desperta no mundo espiritual, foi em 38, 39. Não, 38. Em 39, começa a guerra, em agosto, se não me engano. E ele já estava desperto na cidade Nosso Lar quando a Segunda Guerra Mundial começa, né? Aí, cronologicamente, a história dele tem a ver com o início da guerra. Mas a psicografia não, a psicografia já é no final da guerra. 43, 44, que a guerra terminou em 45. Tem até um momento interessante que o Ney Lúcio faz referência à guerra, dizendo o seguinte: olha,
hoje nós estamos numa época em que a Europa, a América do Norte e a Ásia estão envoltas em espessas da espiritualidade, enquanto nós aqui, no bucólico do campo, né, numa fazenda, estamos desfrutando esta ponte de luz com a espiritualidade maior. E era exatamente o trabalho do Chico lá em Pedro Leopoldo. E Geraldinho, se nós observarmos as datas, nós vamos ver que esse livro, O Mensageiro, por exemplo, ele foi escrito quando a grande maioria de nós espíritas não tínhamos reencarnado ainda. É verdade. Então, nós estávamos praticamente lá observando isso tudo e ainda dizendo, não, quando eu for, eu vou assumir, fazer vou a fazer. diferença. Porque agora eu já tenho um manual na mão, né? E então isso tudo Nem essa veio... desculpa nós temos, Nem né? essa, Porque nós já exato. viemos com essa E eu fico responsabilidade. pensando nisso, né? Por exemplo, eu sou da década de 70, e o quanto nós assistimos de lá, do mundo espiritual, toda essa preparação que o Chico fez para que a gente pudesse vir, né? E a grande maioria dos espíritas hoje estavam ainda no mundo espiritual quando o Chico escreveu essas grandes obras. E certamente preparando o mapa da sua reencarnação e incluindo nesse mapa o compromisso com a doutrina e a mediunidade. Então, olha só, nosso compromisso é maior ainda, porque a gente, de certa forma, viu o Chico no início do seu trabalho, preparar o caminho, né? Exato. Semear. Nós vimos a árvore desabrochar, essa árvore crescer, essa árvore dar frutos, e aí nós voltamos, né? Reencarnamos, e agora? Só temos que colher. Temos que colher e trabalhar E mais trabalhar, ainda. só que não acontece muitas das vezes, né? Mas a espiritualidade fez o mapa certo. Vamos mandar o material, né? Aqui no início da doutrina espírita no Brasil. O Brasil, né, como você disse, ainda não envolvido na guerra, né, América do Sul. Tinha ainda a condição dessa comunicação pura com os médiuns. E depois nós viemos, né, nós espíritas viemos, já com todo esse didático ao nosso dispor. O terreno preparado. Para a gente não poder dar desculpa de que não sabia, né? Está ficando velho isso. A gente chega do outro lado e fala, não sabia. Não teve terreno para trabalhar, não tive tempo. Condição, não tive tempo. Eu tinha dificuldade de família. Eu não tinha condições financeiras. Né? Exato. Enfim, várias desculpas. Exato. Nós arrumamos desculpismos para não nos desincumbirmos da tarefa. Ainda se essas desculpas... Desculpa, não existe uma que seja melhor ou pior, mas ainda se fossem apenas essas as desculpas... tem as mais mas absurdas. são as piores, que você está dentro do trabalho, você está com a oportunidade na mão. Mas eu não gosto da cor do cabelo do vizinho ao lado, da pessoa que senta do meu lado. Óbvio, fazendo aqui, né, uma metáfora, uma brincadeira. A pessoa deixa de trabalhar, deixa de desenvolver o trabalho... por muito menos do que um problema familiar. Por questiúnculas, né? Exato. Às vezes, porque choveu, né? Porque chegou visita em casa. Ou então disse assim, porque eu não gosto de ciclana. Está sentado do meu lado, não gosto da mediunidade dela, não acho que isso é legal. E aí as pessoas entram no processo de melindres, particularismos. E aí... Uma vez até, Geraldinho, aproveitando, uma pessoa queria abandonar um trabalho, naquela espírita veio falar comigo e disse que tinha uma desculpa, né? A desculpa era séria. Eu disse assim, olha, eu não vou dizer nada, eu só vou dizer assim para você. Quando você desencarnar, você dê essa desculpa para Jesus e vê o que ele diz para você. Se ele te dá não, você estava certo. Um waiver, né? Deixa Jesus te dar um waiver. Você tem coragem de contar essa história que você está me contando para ele? Você fala assim, Jesus, é o seguinte, eu estou abandonando o trabalho porque fulana está implicando comigo, né? Aí eu disse assim, então você chega para ele. Se você acha que é uma desculpa que convence o Cristo que você deixe de trabalhar para ele, aí a pessoa não abandonou o trabalho. Tá vendo?
Porque você tem que colocar, porque a coisa é muito maior. Você vê uma obra dessa nos alertando, os mensageiros, né? Mas se a pessoa não tivesse lido isso aqui como um romance e tivesse lido como uma responsabilidade individual, ela jamais, eu acho que ela teria mais condição de chegar e ficar inventando esse desculpismo. Talvez, Luigi. Talvez, entendeu? né? Então, tem eu gente acho que nem... Não, mas você sabe o que é, Natália? É que as pessoas não leem as obras do Chico, vamos colocar, nós estamos falando das obras dele. Do André Luiz. Nós estamos falando do André Luiz agora. Nós estamos falando dos mensageiros. As pessoas não veem que aquilo é uma mensagem individual para ela. Então, ela lê aquele livro como uma história que está longe, distante, ao invés dela pegar aquilo e ver como ela. Você quer ver uma outra coisa que é um valor educativo para ela mesma. Para ela mesma. Ela sempre acha que é difícil. Você quer ver uma outra coisa? As histórias que nós vivenciamos dentro da reunião mediúnica, o sofrimento, aquilo deveria ser um grande alerta para a gente. E mesmo assim, muitas delas não servem. As pessoas não acreditam, as pessoas estão lá dentro do trabalho, veem o trabalho, sentem o trabalho e mesmo assim não acreditam que aquilo possa vir a acontecer com ela exatamente por uma falta de comprometimento. Mas é aquilo que o Luigi perguntou a respeito do que nós podemos raciocinar. É a questão da vacilação, né? Uhum. Vacilação na fé, vacilação também no amor. Porque para se trabalhar na mediunidade tem que ter amor. E amor pressupõe o quê? Pressupõe renúncia, pressupõe exatamente você abrir mão de certos confortos, de certas manias, de certos hábitos. Ah, mas domingo é o dia que eu vejo meu futebol. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, pera lá. Você pode muito bem fazer escolhas. Exato, mas para você trocar o seu futebol do que ajudar uma alma sofredora, é porque você não acredita que aquela alma seja uma sofredora. Exato. Você acredita muito mais no futebol. É isso que as pessoas não entendem. Exato. Hoje você tem que fazer escolhas fundamentais. Fundamentais. O problema que a gente tem no magnetismo lá na casa, quando a gente anuncia. O magnetizador não pode beber e fumar definitivamente 0. De 30, a sala se esvazia com 1 ou 2. Entendeu? Então, quando a pessoa troca o álcool por uma vida humana, é porque ela não acredita naquilo que ela está fazendo parte. Ela não tá ou ainda não foi sensibilizada no amor. No amor. Porque a tarefa mediúnica, ela pressupõe a necessidade do amor. A necessidade de você estar com o coração a serviço do Cristo em favor do semelhante. Do próximo. A pessoa não abre mão, não quer abrir mão de algo que é para ela, na cabeça, vem a questão que é o alerta do livro fundamental, que é o quê? Olha, tudo bem, as escolhas são livres, as pessoas têm escolhas e elas são respeitadas, mas a colheita é obrigatória. Então, por que o André Luiz vai relacionar uma série de médiuns falidos e mostrar o que eles estão sofrendo no além? Para nos mostrar que tudo tem consequência. E graves. E consequências graves. A pessoa pode sim escolher o caminho, vamos dizer assim, da avenida larga do mundo, né? Que é o caminho do conforto, das facilidades, de não se incomodar com o outro, né? De não trabalhar em favor do outro. Ah, não, porque isso vai me tomar muito tempo, vai me tirar do meu hábito, né? Mas ela terá consequências futuras. Isso o livro vem esclarecer. Não se enganem. Não se enganem. No fundo, esta é a mensagem do livro. Espíritas, principalmente médiuns, não se enganem. Todas as escolhas que vocês fizerem aí na Terra terão consequências. As escolhas infelizes terão consequências infelizes, que vai atrasar a sua evolução espiritual. Não tem, lá no Brasil a gente tem essa expressão, não tem mamãe me dói, né? Uhum. Exato. Não vai ter benfeitor para passar a mão na nossa cabecinha e dizer, você está perdoado. Não tem isso. E deixa eu te falar, o Geraldinho, você quer fazer uma pergunta, Márcia? Pode seguir. Eu quero fazer um comentário, Geraldinho.
As obras de André Luiz, eles são livros para você fácil, né? Você já está na doutrina há muitos anos, entende, psicografa. Mas para uma pessoa que não está muito inserido na doutrina, não participa de estudos e tal, eles são os livros mais difíceis de ser interpretados. Então, se a pessoa tem uma certa dificuldade, o que ela pode fazer é convidar amigos, fazer estudos com os livros para ser melhor interpretados. Talvez sozinha ela tenha uma certa dificuldade, como eu estava comentando com a Natália antes. A Natália até sugeriu que, às vezes, é melhor fazer um estudo junto com outras pessoas para ouvir os comentários, como outra pessoa interpreta aquele livro. As didáticas são diferentes, varia de pessoa para pessoa. Isso, né? Aliás, um dos propósitos nossos no Brasil, dos organizadores do Encontro Nacional dos Amigos Chico Xavier e Sua Obra, é exatamente essa, mostrar a responsabilidade das casas espíritas, do movimento espírita, em preconizar, em falar que as casas espíritas precisam estabelecer grupos de estudo dessas obras. Porque, como você falou, Márcia, às vezes a pessoa não tem informação suficiente, ela vai pegar um livro desse, ou ela vai se assustar, ou ela vai achar que a linguagem está muito diferente do que ela está acostumada, não é? Então ela vai ter dificuldade do entendimento. Claro, tem livros profundos que realmente não dá para você ler sozinho, como, por exemplo, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, são livros dificílimos. Agora, tudo é um processo que a pessoa precisa se preparar. Claro, nós temos a base da doutrina, que é Allan Kardec. Então, não se pode pensar em mediunidade, em estudo da mediunidade, sem antes conhecer o livro dos médiuns. Isso é básico. Então, antes de entrar em André Luiz, o que nós sugerimos é que a pessoa conheça pelo menos o livro dos médiuns, para depois ir estudar os livros de André Luiz, porque uma coisa complementa a outra. Allan Kardec é a base, Chico Xavier está construindo um edifício, né? Como se fosse. Allan Kardec é a infraestrutura do edifício da codificação espírita, a terceira revelação de Deus aos homens. E Chico Xavier vai construir vários andares desse edifício com a obra de Emmanuel, com a obra de André Luiz. E ela precisa desse estudo de grupo, o estudo coletivo. Daí a importância do que as casas... Desculpa. Daí a importância que as casas espíritas entendam essa questão e façam esses grupos funcionar. E esse processo, do mesmo jeito que você colocou, que foi muito interessante, que eu não teria pensado. A gente já estava com um projeto lá na casa de começar esses grupos de estudos das obras de André Luiz. Não precisa ter muita gente. Sim, não, claro que não. As pessoas que se interessem, que realmente se interessem. Não é? Mas elas têm que ter a base tem que ter a base do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, claro, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é de dever do espírita estudá-lo dentro de casa durante o culto no lar. E outro detalhe, né, Luíde? O Evangelho, na verdade, nós já temos o Evangelho há 20 séculos. Exato. Então, ninguém pode dizer que o Evangelho é novidade. Ninguém. Verdade. Nós temos a palavra de Jesus há 20 séculos. Mas o esclarecimento espírita nós só temos há 160 anos. É uma doutrina ainda relativamente muito nova. Essa precisa de estudo. Precisa. Né? Na casa espírita, estudo sempre, de preferência, grupos afins. Né? É interessante isso que você colocou. Vai servir para a gente colocar, né, nas nossas reuniões de diretoria esse novo caminho para os estudos das obras de André Luiz, porque a gente já vem planejando há alguns anos isso, mas com esse foco, né? Com esse foco, porque as pessoas não podem chegar para estudar em profundidade esse tratado, igual você chamou, tratado sobre a mediunidade. Sobre a mediunidade, sem conhecer o primeiro tratado, que foi o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns. Então, realmente... Mesmo porque várias dúvidas... tudo bem. Mesmo porque várias dúvidas sobre a própria mediunidade, Allan Kardec já vai dissecar e responder essas dúvidas no Livro dos Médiuns. Exatamente. Então, se a pessoa lê o Livro dos Médiuns, ela vai se preparar
com mais capacidade para entender o passo seguinte, que eu entendo o seguinte: a obra de Allan Kardec é o primeiro passo da revelação espírita. A obra de Chico Xavier é o segundo passo. Geraldinho, eu tinha uma pergunta que, para as pessoas que estão ouvindo esse podcast pela primeira vez, né? Ou esse podcast pode ser ouvido por uma pessoa que vai adentrar na casa espírita pela primeira vez. Eles não estão entendendo a responsabilidade no médium é o seguinte: por que eu tenho que ter responsabilidade? Vamos supor assim. Porque o que isso me traz de benefício para a minha vida, sendo que eu não tenho responsabilidade nenhuma, na visão daquela pessoa que chegou a primeira vez a ouvir esse podcast? Não, claro que esse podcast está direcionado, todas as pessoas podem ouvi-lo e meditar sobre as informações que nós estamos trazendo aqui, agora. Né? Agora, a questão da mediunidade, ela se dirige às pessoas que já estão na casa espírita, que já têm conhecimento sobre a doutrina, já são trabalhadores de instituições, não é? E que muitas vezes cruzam os braços, não assumem o próprio compromisso. É nesse sentido que nós estamos debatendo aqui, cada um com sua visão, a prática do que nós temos na casa espírita. Né? A questão é, para quem está chegando, nós estamos convidando a conhecer o Espiritismo primeiro, claro, através da obra de Kardec, através das leituras. Se a pessoa se integrar nesse conhecimento, porque tudo também depende do livre-arbítrio da pessoa, nós não estamos impondo a ninguém que faça isso, que se estude, que entre no grupo de estudo. Não é isso. Né? Se a pessoa se encontrou, como eu, por exemplo, me encontrei dentro do Espiritismo quando eu tinha 17 anos de idade. E fui ler a obra de Allan Kardec. Eu me encontrei no Espiritismo. Ao ler a obra de Kardec, na sequência, né, eu tive essa felicidade na minha vida. Eu li a obra de Kardec na sequência. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, fui lendo um por um. Aquilo para mim foi um achado, porque eu me encontrei dentro daquela doutrina que estava ali exposta com muita clareza pelo codificador Allan Kardec. Então, a partir daí eu fui procurar meios e caminhos de me integrar numa atividade correlata, uma atividade que tivesse ligação com aquela doutrina que eu tinha acabado de assumir dentro do meu coração. As pessoas que estão chegando agora têm essa possibilidade. Se elas se encontrarem, aí vão procurar a casa espírita da sua eleição, naturalmente isso aí vai depender de afinidade, de sintonia, não é? Escolher um local pelo qual a pessoa se sinta bem também no trabalhar, não é? Então isso aí vai acontecer passo a passo, né? E, Geraldinho, para a gente retornar aqui ao nosso tema em relação ao livro dos Mensageiros, né? Houve algum episódio, alguma coisa, Chico comentava sobre esse livro, o que ele dizia, o que você acha, além do que a gente falou, para a gente encerrar o tema do Mensageiros, que você recomendasse essa leitura para quem ainda não leu os livros. O que você pode nos dizer de tudo que você já falou? O Chico, aqui eu vou dizer duas coisas. O Chico, a respeito do Mensageiros, comigo, eu não me lembro agora dele dizer algo específico, né? Eu vou pegar carona no que o próprio Emmanuel escreve através do Chico sobre o livro, que ele escreveu no dia 4 de outubro de 1944, que está no livro Deus Conosco. Ele diz assim: a nosso ver, os Mensageiros é serviço valioso pelos detalhes técnicos que oferece relativamente ao nosso trabalho de intercâmbio e cooperação com o plano de carne. Que Jesus nos ajude a marchar pelo melhor caminho. Então, mostrando aí que ele vai oferecer detalhes técnicos mais profundos do que, por exemplo, Nosso Lar ofereceu. Mas é interessante essa palavra detalhes técnicos, porque toda a grandeza da obra de André Luiz está nos detalhes. Dos detalhes, né? Exatamente. Você chegou no ponto que eu queria tocar. Os detalhes. Você não pode pegar o livro e ler como um romance. Ah, que história bonita.
Depois coloca na prateleira e nunca mais abre o livro. Porque você vai perder as pérolas espirituais escondidas em cada detalhe, em cada trecho, em cada frase. Como agora o professor Alberto Minardi está recolhendo lá nas observações dele, né? A respeito da literatura, da linguagem. Tudo tem uma razão de ser, um objetivo, tudo foi muito estudado, né? Olha só o que Emmanuel vai escrever em 1º de novembro de 44. Ele diz assim, também está no livro Deus Conosco, quem não conhece. Cada página de André Luiz tem que ser muito estudada para observarmos, e isso ele está falando em relação ao movimento espiritual de psicografia, né, que estava assessorando o espírito de André Luiz quando o espírito de André Luiz estava escrevendo. Olha só, cada página de André Luiz tem de ser muito estudada para observarmos até que ponto podemos ser úteis nesses adiantamentos da verdade. Olha que maravilha. Então a obra de André Luiz, cada passo é um adiantamento da verdade. Aí vem a pergunta, nós estamos preparados para a verdade? Ou queremos continuar na ilusão? Né? Aí ele continua, daí, Emmanuel dizendo, daí a necessidade de vagar e maturação de cada raciocínio. Então a pessoa também não pode ser afobada. Porque o afobado, ele tropeça na própria afobação. Né? É necessário vagar e maturação de cada raciocínio. Então você dá um passo depois de outro. Olha como a espiritualidade ela é sábia, né? Ela está mostrando ali que cada degrau é importante, que nós devemos ir devagar, porque a gente conquista as coisas devagar. Né? Com maturação, com raciocínio, com segurança. O que é o processo do estudo. Que é o processo do estudo. É isso. O amadurecimento não é assim? Exato. Quantos anos de escola no de mundo nós precisamos para tirar um título acadêmico? Qualquer que seja ele. Quantos anos de preparação? Desde o maternal, desde os primeiros anos do fundamental, né? A universidade, até você tirar um título acadêmico. Agora ele diz assim, Emmanuel diz assim, André Luiz é o autor efetivo, claro, aquele que escreveu, né? Dos serviços, mas há que obedecer a outros que nos dirigem de mais alto e que desejam com justiça saber o que estamos fazendo com os ensinamentos que eles nos dão. Não. Então vocês notem que Emmanuel está falando, que ele, Emmanuel, olha só, nós estamos falando de Emmanuel, não é qualquerzinho espiritinho aí não. Nós estamos falando do benfeitor espiritual de Chico Xavier, que estava naquele instante submetido a uma vigilância de mais alto, que queria saber o que eles estavam fazendo com aquela informação. Destinando, com a informação que eles lá, de mais alta, a comissão dos 12 sábios da espiritualidade, deram a eles. Eles, então, debateram, filtraram aquelas informações para materializar, através do mensageiro escolhido, que era André Luiz, que foi lá utilizar a mediunidade de Chico Xavier para escrever. E aí, escreveu? O que foi escrito? Né? Qual que foi o resultado? Né? O que vocês estão fazendo com o ensinamento que nós estamos dando a vocês? Olha só, aí essa mensagem é muito importante, gente, porque isso aqui não vale só para o livro Os Mensageiros, não vale só para a mediunidade, vale para toda a nossa vida. Ele diz assim, estabelecer a média do que deve ser dito com as possibilidades gerais de todos aqueles aos quais o trabalho se destina. Olha só, todos nós não trabalhamos com o público? Sim. Nós trabalhamos com o público. Na casa espírita, a gente trabalha com o público. É. Na divulgação espírita, a gente trabalha com o público. No podcast espírita, nós estamos nos dirigindo a quem? Ao público. Né? Então, nós devemos pensar nisso aqui. A estabelecer a média do que deve ser dito. Por quê? Porque o que deve ser dito tem relação com a possibilidade geral das pessoas de entendimento do que está sendo dito. Porque, do contrário, vai ter confusão. Olha só, ele diz assim, este serviço é serviço que se efetua
depois de muitos exames, sugestões, retoques do assunto e várias discussões. Então não pode ter um movimento atrabalhoado. Né? Sim. Tem que ter um certo entendimento, uma certa união de propósitos, né? Se estabelecer uma média do que deve ser feito, né? E ele, ao se referir ele ao livro, para os mensageiros, ele vai dizer: é um relatório quase da vida dos homens encarnados na esfera dos que se encontram fora dos círculos carnais e vice-versa. E as afirmações, portanto, requerem muita medida. Então, olha só, tudo que foi revelado foi medido, foi pesado, foi analisado, foi discutido. Será que podemos revelar isso agora? Será que é o momento? Não, não é o momento. Né? Então, com isso, você está dizendo... essa psicografia é de Neio Lúcio, né? Então, essa de Emmanuel. Essa de Emmanuel. Então, isso aí é a própria confirmação de que nem André Luiz trouxe tudo, né? Exatamente. Ou seja, tem muita gente condenando os livros novos que estão saindo, de médiuns novos que estão trazendo outras coisas, dizendo, não, isso não pode porque André Luiz não disse isso. O Kardec não disse isso. O Kardec não né? disse isso. É interessante. Se nos dias de hoje a gente já não pode dizer, imagina naquela época. Exatamente. Se fosse dito. E o Chico me disse isso, né? Porque exatamente a respeito disso, por exemplo, aqui ele fala assim, o Emmanuel termina essa mensagem dizendo assim: somos trabalhadores entre maiores espirituais e crianças do entendimento. Quem são as crianças do entendimento? Somos nós, seres humanos na Terra. Né? O Emmanuel, né, e o Lúcio e o André Luiz estão no mundo espiritual, estão no meio. Trabalhadores entre maiores do entendimento, que são os verdadeiros autores dessa obra. Né? E nós aqui, que somos crianças do entendimento. É indispensável, Emmanuel escreve, atender a todos, ou seja, eles que estão lá no meio, atender os maiores e as crianças do entendimento, sem ferir a nenhum. E aí ele vai dar notícia do próximo livro, que eles já estavam pensando. Ele diz assim: estamos discutindo agora a melhor maneira da tese relativa à oração. Esperemos. Então aí ele anuncia a terceira etapa dessa revelação, que será o livro Missionários da Luz, né? Que vem em seguida aos Mensageiros. E que o Missionários da Luz é o quê? É uma tese relativa à oração. Você, como trabalhando lá no Brasil, nas casas espíritas, né, depois toda essa informação sobre os mensageiros, como é que você lidaria com um trabalhador lá no seu centro espírita, se ele chegasse para você lhe avisando que iria deixar o trabalho da mediunidade, ou o que for? Como que você o direcionaria como você se passaria para ele a melhor informação da decisão que ele está tomando? Olha, é difícil dizer isso, né? Mas eu acho que a Ionara até deu uma boa dica aqui para nós, quando ela fala assim: tudo bem, você está desejando, é uma decisão sua, você já meditou sobre essa decisão, agora tira o Geraldinho da sua frente, tira a Ionara da sua frente e pensa em Jesus. Você está dando essa mesma desculpa para Jesus. Exato. Você está bem com você mesmo? Aí as pessoas viram e falam assim: mas eu tenho que trabalhar para viver, né? É o que ele sempre traz. Chico Xavier trabalhou a vida inteira para viver. Exato. Até que ponto a gente vai com essas pessoas? Até que ponto nós, né, os trabalhadores da casa espírita, tem essa responsabilidade de chegar aos trabalhadores espíritas e dar aquele chocalhão neles e falar: olha, essa desculpa que você está dando não vai servir para você lá no mundo invisível, isso não vai te acolher. Até que ponto a gente vai insistir com esse trabalhador de que essa decisão que ele está tomando é equívoca? Não só para ele aqui no mundo material, como no mundo espiritual. Mas eu acho que aí o caso é pessoal, né? A gente não pode generalizar, porque cada caso é um caso. E eu acho que a conversa franca e fraterna deve ser
estar presente. Porque, de certa forma, ele precisa ser alertado que o desvio de caminho terá consequências, e muitas vezes consequências dolorosas, né? Nós conhecemos casos, por exemplo, de espíritas que tinham compromissos com a mediunidade, se desviaram e depois sofreram problemas de saúde tão sérios, né? Que talvez, se eles tivessem perseverado um pouco mais na tarefa, não teriam vivenciado. Eu conheci familiares meus mesmo, espíritas, que em determinado momento abandonaram a tarefa da mediunidade e depois sofreram na carne processos orgânicos complicados. Porque o Vanderlei de Oliveira, a irmã Sidufo, esclarece isso muito bem esclarecido, de que a mediunidade, ela é benéfica para o médium. Extremamente benéfica. Falando, fisicamente falando. Porque aquele choque com aquelas entidades, com aquela coisa, baseado no nosso passado, no que nós já fizemos, nos faz bem. Então, o médium... Nós estamos sendo tratados também na mediunidade. Exatamente. E eu acho o seguinte, o médium, enquanto ele estiver lá pensando que ele está trabalhando só para os espíritos, ele tem uma dedicação. Quando ele começa a perceber que ele está trabalhando, que a mediunidade é algo para ele, para o desenvolvimento, para a saúde, para o compromisso dele, aí ele começa a ter uma postura diferente. Eu acho que isso é esclarecimento. Porque os espíritos, a mediunidade é muito colocada só como caridade para o outro. Mas a mediunidade é a maior de todas as caridades para o médium. Para o médium, para a família dele. Porque, olha só, através da obra de André Luiz, nós não vamos identificar o relato dele sobre a proteção espiritual que existe e que antecede cada reunião, né? Inclusive nos Mensageiros, quando ele fala da proteção, que a equipe de 40 espíritos vai se dirigir ao local da reunião ainda por volta, próximo do meio-dia, né? Para preparar aquele ambiente que vai ter uma reunião às 8 horas da noite. Olha só, né? Que vai envolver, cada benfeitor espiritual vai cuidar dos médiuns em serviço, né? Tentando beneficiar o médium para que ele tenha um dia de paz, uma paz relativa, para que ele chegue na reunião disponível para auxiliar e ser utilizado no auxílio a quem necessite, né? Então, tudo isso são informações valiosas. E assim como também o relato que há do culto do Evangelho no lar daquela senhora, que ela fazia o culto na própria casa, não é? Agora me foge o nome dela, Adelaide, agora eu não me lembro o nome. Mas a senhora viúva, que tem alguns filhos, né? O filho mais velho, assim, mais rebelde, e os espíritos cuidam da casa dela de forma tal que o André Luiz chega a dizer, o benfeitor fala com o André Luiz, que a casa dela na periferia do Rio de Janeiro poderia ser... Ela não era um centro espírita, hein? A casa dela, onde ela realizava o culto do Evangelho no lar, e pela oportunidade do culto do Evangelho no lar, e pela caridade dela com os mais necessitados, ela recebia vizinhos, familiares que iam participar com ela dessas orações no lar. E os espíritos vão falar com André Luiz o seguinte: olha, pela dedicação dela, que ela se dedica à mediunidade há mais de 20 anos e ao serviço ao próximo há mais de 20 anos, o lar dela se tornou uma sucursal da cidade de nosso lar na face da terra. O lar. Ora, se o lar de uma pessoa com fé e com amor no coração, que realiza o culto do Evangelho no lar e atende os semelhantes, os vizinhos e familiares, pode se tornar um núcleo de bênçãos cristãs, né? uma sucursal de uma cidade espiritual na face da terra, o que dirá um centro espírita organizado, sério, dedicado, com um programa de esclarecimento, com um programa de ação em favor dos semelhantes. O centro espírita é muito mais.
Então, olha só, a chance que nós temos de trabalhar, de nos integrar dentro de uma célula de trabalho cristão, que é o Centro Espírita, dentro da possibilidade que nós tivermos de trabalhar, seja ela qual seja, nós estaremos colaborando com uma obra que é muito maior do que nós possamos imaginar. Isso, exatamente isso, né? Porque as pessoas às vezes acham que ela está fazendo um trabalho ali, seja ele qual for, até mesmo na cantina ou na limpeza, e elas não, muitas vezes abandonam o trabalho por não perceber a grandeza que ela está contribuindo naquele momento, mesmo ali, mesmo fazendo uma comida para arrecadar fundos, porque para manter aquela célula, né, aberta de luz. É um trabalho coletivo. É um trabalho coletivo. Então, aquele trabalho representa muito. Não é só quem está falando lá na frente, né? Não é só quem está... trabalhando. Todos os trabalhos da Casa Espírita é realmente uma oportunidade. E eu acho que falta esclarecimento desse tipo, das pessoas entenderem o que realmente significa uma casa espírita no mundo espiritual. Exato. E Chico Xavier, ele sempre se bateu muito nisso. Chico Xavier sempre deu muita importância à casa espírita, né? A gente vê que toda viagem, agora o John Harley, por exemplo, está lançando agora em agosto um livro que é o segundo livro biográfico que ele vai escrever sobre Chico. O livro, o primeiro chamou-se O Voo da Garça, que são os primeiros anos de Chico Xavier em Pedro Leopoldo e os primeiros anos de sua mediunidade, até 1958. E agora ele lança o livro que vai chamar-se Nas Trilhas da Garça, que ele vai enfocar a vida de Chico Xavier, médium, espírita cristão, em Minas Gerais. Então, ele, servidor público federal, tinha a obrigação de viajar pelo Ministério da Agricultura como servidor da Fazenda Modelo. E, ao viajar, o que ele fazia? Ele procurava as casas espíritas daquela cidade, do interior de Minas. Que ele viajou o interior todo de Minas Gerais, né, com o Dr. Rômulo Joviano, seu chefe, e seus companheiros de repartição pública. E, ao visitar essas cidades, ele procurava as casas espíritas. Ele não procurava nenhum congresso, nenhum movimento organizado, nenhuma atividade assim grande, coletiva, para se expor, não. Ele procurava o centro espírita daquela cidade. E, gentilmente, assim, humildemente, se oferecia de médium para participar daquela reunião. E o John Harley vai, no estudo que ele fez nos últimos 3 para 4 anos, ele vai, então, quase que mapear as viagens de Chico Xavier no interior das cidades mineiras, Leopoldina, Cataguases, Montes Claros, Uberaba, Araxá, e verificando qual centro espírita que ele visitou, qual que é a mensagem que ele recebeu naquele centro, né? E ele servia, dando importância à atividade de cada cidade, de cada centro, servia. E ele não levava mensagem, não deixava mensagem no centro. Né? Muitas dessas mensagens foram os livros que depois foram publicados na década de 80, 90 e estão até hoje sendo publicados, mostrando a importância dessa célula evangélica do terceiro milênio, que é o Centro Espírita, né? Porque é o Evangelho de Jesus de novo, mas com outro entendimento, o entendimento das verdades fundamentais do espírito imortal, da mediunidade, da vida após a morte, do relacionamento dos desencarnados com os encarnados. Tudo isso faz parte. Não né? tem uma vez que você fale que eu não me emocione. É incrível, realmente. É uma história impressionante. E se a gente não termina, vamos ficando, né, gente? Como sempre, o papo maravilhoso. Deixa eu só, antes de você terminar, claro, vou a palavra pedir licença, é toda sua. Porque eu acabei de lembrar que eu não respondi a Ionara a respeito dessas revelações. Que ela fez menção, nós estávamos batendo papo aqui, ela fez menção que, pelo que se indica aqui, os espíritos estão mostrando que muita coisa não foi revelada à época, não é? Mais adiante, quando a gente gravar sobre os outros livros, isso vai ser confirmado.
Por exemplo, quando se escreve o livro Obreiros da Vida Eterna, não é? O próprio Emmanuel e o próprio André Luiz, aliás, o próprio Emmanuel e o próprio Neio Lúcio queriam revelar mais detalhes sobre o umbral, quando o Chico estava escrevendo o Obreiros da Vida Eterna. Mas os mentores lá de cima cortaram, né? Porque não era conveniente naquela época. Anos mais tarde, 3, 4 anos depois, foi permitido, então veio o livro Libertação. Então tudo tem realmente um passo atrás do outro, né? Uma questão de responsabilidade dos espíritos em revelar o que era possível revelar, né? Mas me lembrando agora de uma conversa que eu tive com o Chico sobre isso, eu perguntei a ele se tudo foi revelado na obra de André Luiz. Ele disse que obviamente que não, que era o que foi possível. E então cheguei a questioná-lo o que não foi revelado. Ele falou assim: olha, tem muita coisa que o próprio amadurecimento das sociedades humanas, da evolução da humanidade, vai acolhendo com o tempo. E eu insisti: não, Chico, fala uma coisa, por exemplo, fala. E aí ele acabou de me dizendo, e eu fiquei tão assim, chocado com o que ele me falou. Isso foi na década talvez de 90, início da década de 90, que não comentei isso com ninguém. E ele me falou, por exemplo, a questão da reencarnação, né? A reencarnação não é um fato que ocorre somente na Terra, no plano físico da Terra. Ela ocorre em todos os planos de vida do espírito. Nossa Senhora. Aí ele fala comigo assim: mas isto é uma coisa que os espíritas somente vão compreender e aceitar lá pelo ano 2030, 2040. Uau! E está tendo um problema agora, só para completar, porque exatamente. Os livros de Carlos Bacelli, que já vem trazendo essas informações, tem trago bastante transtornos aos ortodoxos. Eu tenho que registrar isso, porque isso é um testemunho pessoal meu. Eu já dei esse testemunho numa entrevista de rádio no Brasil, né? E eu tenho que registrar o seguinte: embora a minha amizade com o Bacelli desde 1981, sobre este assunto eu nunca tratei com ele, né? Nós não trocamos figurinha, vamos dizer assim. O Chico me disse isso, Chico me disse aquilo, nada disso. Porque na época nem a minha cabeça estava preparada para isso. Eu fiquei chocado com essa informação do Chico. Eu não entendi. Como? Reencarnação no mundo espiritual? Em todos os planos da vida existe a reencarnação? Como assim? Né? Eu não assimilei. Tanto é que eu mantive silêncio sobre o assunto. Em 2001 ou 2002, não, 2003, por aí, quando o Bacelli lança o livro Na Próxima Dimensão, se não me engano, foi o livro que conta, até eu me esqueci o nome, o título do livro, mas o livro que conta a desencarnação do Chico. Eu acho que é Na Próxima Dimensão. Na Próxima Dimensão, Na Próxima Dimensão. E quando eu li a referência que ele faz lá, a reencarnação no mundo espiritual, eu confesso a vocês que eu lembrei do que o Chico me falou: os espíritas só vão entender isso em 2030, 2040. Pus a mão na cabeça e disse: coitado do Bacelli, vai apanhar até lá. E está apanhando. Porque, de certa forma, ele trouxe uma revelação, ele antecipou uma revelação que ainda não estava naquele momento. Eu acho que hoje está mais preparado do que aquele instante. Mas há 15 anos atrás, alguns anos atrás, muitos não aceitaram. Por falta de cabeça. A verdade é essa. A revelação ela é gradativa. A revelação espírita, o próprio Kardec disse isso na obra dele, sobre a doutrina espírita, sobre a codificação espírita. Nós estamos dando a primeira palavra. Nós não estamos dando a última palavra. E Emmanuel nos chamam de crianças, né? Crianças aprendizes, mas nós somos umas crianças que se acham, né? Cheias de si, né? Cheias de a gente se donos acha, da verdade, donos, né? Da verdade, né? Eu falei, a gente vai falando e vai falando, como eu comentei.
Gente, esse foi o programa de hoje. Mais uma vez, eu quero agradecer a participação de todos vocês. É incrível como esses assuntos sempre nos emociona, nos gratifica. É realmente muito bom estar com vocês. Eu vou começar agradecendo a Márcia. Márcia, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Natália. Ionara, obrigada por estar aqui com a gente. Um grande prazer. Obrigada, gente. Luíde, obrigada pela sua participação. Prazer é todo meu e nos encontramos na próxima. E, claro, quero agradecer ao nosso querido convidado de hoje, o Geraldinho. Sem palavras para te agradecer mais uma vez. É realmente uma honra ter você aqui conosco. Eu é que agradeço o carinho com que sou recebido na casa de vocês. Bem, o Geraldinho já deixou os contatos dele aqui com a gente, mas só para relembrar o site... Tem o www.vinhadeluz.com.br e o www.saberespiritismo.com. Aliás, eu quero fazer uma correção aqui, que o Marco Gandra me puxou a orelha, que da última vez que nós gravamos, eu dei o site errado do Saber, do Portal Saber. Então, o site correto do Portal Saber é www.saberespiritismo.com. Ótimo. Então, quem quiser entrar em contato aí, quiser mais informações, está aí os contatos do nosso querido Geraldinho. E o nosso também, quem quiser dar alguma dica, fazer perguntas, sugestões de temas, o nosso website é o www.browardspiritsociety.com e o nosso e-mail é o podcastbss@gmail.com. Eu sou a Natália Mota. Eu sou o Hertzson. Muito obrigada e até a próxima.